Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus, estamos chegando aí na reta final do Evangelho de Mateus. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 27. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 12 ao 14. Está escrito assim: acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Amados, aqui é quando Jesus é colocado diante de Pilatos e Pilatos pergunta para ele: você é o rei dos judeus? E Jesus responde: tu é quem está dizendo isso. E aí ele é acusado pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos, e ele não fala nada. Jesus fica quieto, não fica tentando se explicar, tentando combater aquela acusação. Então Pilatos pergunta para ele: você não está ouvindo a acusação que eles estão fazendo contra você? Você não vai falar nada? Você não vai dar explicações? Você não vai se defender? Mas a palavra diz que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Amados, o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é a nossa vida cristã. Muitas vezes nós queremos dar muitas explicações e nos defendermos de todas as acusações, de todas as injúrias, calúnias que vêm contra nós. E aí nós começamos a nos colocar numa posição que não é a posição que Deus nos chamou. Mas nós podemos aprender muito com Jesus nesse posicionamento dele. Primeiro, Jesus sabia quem ele era. Segundo, Jesus sabia para o que ele foi chamado. Amados, quando nós vivemos sabendo quem nós somos em Cristo Jesus e para o que nós fomos chamados, nós não precisamos ficar nos defendendo diante das acusações. Nós podemos deixar com Deus, porque é Ele mesmo quem nos justifica. O apóstolo Paulo, na sua escritura aos Romanos, ele fala isso. Quem nos acusará? Quem irá levantar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Lá em Romanos, no capítulo 8. Amados, nós temos vivido um tempo difícil em que as pessoas querem o tempo todo dar explicações, falar sobre si mesmas, provar quem elas são. Mas quando nós de fato sabemos quem somos em Cristo, não por causa da nossa capacidade, mas por causa do amor e da obra redentora que Cristo Jesus realizou, quando nós temos a nossa identidade bem firmada no Senhor, sabemos que por causa da obra de Cristo nós fomos escolhidos como representantes dele aqui nessa terra. Todo aquele que deposita a sua confiança em Cristo Jesus é justificado por Deus e se torna um embaixador de Cristo aqui na terra, ou seja, se torna um representante de Cristo aqui na terra. Quando nós temos bem firmado a nossa identidade no Senhor e o nosso chamado como representantes de Cristo, como embaixadores de Cristo aqui na terra, nós não precisamos ficar dando explicações, não precisamos ficar nos defendendo o tempo inteiro. E nós temos vivido um tempo em que as pessoas ficam tentando provar quem elas são. É o tempo da selfie, o tempo da egolatria, o tempo do egocentrismo, o tempo em que as pessoas colocaram o foco em si mesmas e elas querem provar quem elas são, elas querem provar que elas são felizes, elas querem provar o que elas fazem, elas a todo tempo e todo momento o foco está voltado para si mesmo.
E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós não precisamos viver assim. Quando sabemos quem somos em Cristo Jesus, podemos andar como Cristo Jesus andou, até mesmo quando as acusações vêm contra nós, nós podemos permanecer calados. Nós não precisamos ficar nos defendendo e dando milhares de explicações o tempo todo. Por quê? Porque temos bem firmada a nossa confiança em Cristo Jesus. A nossa fé está na suficiência de Cristo, não na nossa suficiência, não em quem nós somos, com a nossa capacidade, com o nosso poder. Amados, veja que a vida de Cristo Jesus ofendia os sacerdotes, os religiosos da época, mas causava uma impressão boa naqueles que não eram os religiosos. Veja que o governador, o que tinha poder, autoridade meramente humana, vamos dizer assim, ficou impressionado com a forma de Jesus agir diante das acusações. Ele ficou olhando e pensou: quem é esse homem que não se defende? Quem é esse homem tão bem resolvido que ele não precisa ficar se defendendo diante das acusações que vêm contra ele? Mas esse posicionamento ofendia quem? Ofendia os religiosos, ofendia os mestres da lei, ofendia os fariseus. Amados, não mudou. Hoje, quando aquele que sabe quem é em Cristo Jesus e sabe para o que foi chamado e se posiciona sem ficar alarmando, se defendendo, dando milhares de explicações, quando ele simplesmente segue naquilo que Deus o direcionou, ofende os religiosos, ofende os legalistas. Mas as outras pessoas ficam impressionadas com o posicionamento dessas pessoas que sabem quem são em Cristo Jesus. Amados, e é assim que o Senhor quer nos ensinar a viver. Não é um posicionamento para rebeldia. Algumas pessoas acham que esse tipo de posicionamento causa rebeldia no meio da igreja. Não. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós vemos que ele afrontava apenas no meio dos religiosos. Mas as outras pessoas eram atraídas para Jesus. Porque o exemplo, o modelo de vida de Jesus atraía as pessoas para ele. Por quê? Porque ele era um homem resolvido. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio em forma humana e ele se esvaziou de sua glória. A palavra nos diz, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Então, quando ele viveu como humano, ele viveu debaixo do governo, da autoridade, do senhorio do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós podemos olhar para Jesus e pensar, poxa, como homem, ele se sujeitou o tempo todo ao Pai por meio do Espírito Santo que nele habitava. E ele foi uma pessoa muito bem resolvida, um ser humano muito bem resolvido, porque ele sabia muito bem quem ele era e para o que ele foi chamado. Ele não precisava ficar dando explicações, ele não precisava ficar se defendendo o tempo inteiro diante das afrontas, das acusações. E aqui, mais do que nunca, no momento em que ele estava indo para a crucificação, ele sabia que aquele momento era necessário. Ele não precisou ficar dando explicações. E é assim que o Senhor quer nos ensinar a viver. O Senhor quer imprimir em nós a identidade dele, a identidade de filhos amados de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos receber o amor completo de Deus. Quando Jesus foi iniciar o seu ministério, veio uma voz do céu, uma voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me alegro. Amados, por causa da obra de Cristo Jesus, hoje nós somos esses filhos amados em quem Deus se alegra. A obra de Cristo Jesus foi feita, completa e consumada e nos adotou. Por causa de Cristo Jesus, nós fomos adotados como filhos amados de Deus. E Deus olha para nós hoje e diz:
Catiane é minha filha amada em quem eu me alegro. A Karina é a minha filha amada em quem eu me alegro. Coloca o teu nome aí agora. E diz, eu sou a filha amada, o filho amado em quem Deus se alegra por causa da obra de Cristo Jesus. E por causa disso, nós não precisamos viver dando explicações, nos defendendo o tempo inteiro. Amados, o Senhor anseia que nós vivamos a liberdade da vida dos filhos de Deus. E essa liberdade é saber quem nós somos no Senhor, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos adotou como seus filhos e como filhos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e portanto somos os representantes de Cristo aqui nessa terra e podemos viver por meio do Espírito. E quando vivemos por meio do Espírito, não precisamos ficar dando explicações, nos defendendo, ainda que venham as acusações, as injúrias, as calúnias, nós podemos permanecer quietos, calados. Por quê? Porque é Deus quem nos justifica. Aqueles que se explicam demais, que tentam se defender o tempo todo, ainda não sabem quem são, ainda não entenderam a sua identidade de filho de Deus. Nós não precisamos disso, amados. Nós podemos viver a liberdade da vida dos filhos de Deus, a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Isso não significa que nós seremos rebeldes, anarquistas. Eu não estou falando isso, não. Significa que nós podemos viver numa completa confiança a Cristo Jesus. E é interessante, essa passagem aqui, quando nós lemos de Jesus, acontece do mesmo jeito. Quem se ofende com um posicionamento assim são apenas os religiosos, aqueles que se acham ser alguma coisa. Mas quando nós nos posicionamos assim, as pessoas são atraídas por um posicionamento assim, por um exemplo de vida, de alguém que sabe quem é em Cristo Jesus, que vive não se rebelando contra Deus, pelo contrário, mas em completa sujeição a Deus, submissão a Deus. Sabe, amados, quando o apóstolo Pedro ele vai escrever sobre como os presbíteros devem pastorear, cuidar das ovelhas, ele diz assim, olha, presbíteros, cuidem, pastoreiem por amor, não por obrigação. Cuidem, pastoreiem, não por ganância, mas com o desejo de servir os irmãos. Façam isso não dominando as ovelhas, não dominando as pessoas, mas sendo exemplos para as pessoas. Agora uma palavra para quem é líder. Seja pastor, seja líder de um grupo familiar, seja líder dentro da tua casa, como pai, como mãe. Você que de alguma forma lidera, seja líder até mesmo na empresa em que você trabalha. Amados, em algum momento da nossa vida nós somos líderes. Seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no ministério, em algum momento nós atuamos como líderes. E como líderes nós somos chamados por Deus a sermos o quê? Exemplo. E não dominarmos as pessoas, dominarmos os liderados. Pelo contrário, as pessoas precisam olhar para nós e se inspirar em nós. Jesus viveu assim. As pessoas eram atraídas a ele porque ele inspirava as pessoas. O apóstolo Paulo viveu assim, o apóstolo Pedro viveu assim, o apóstolo João viveu assim, as pessoas eram atraídas para eles por causa do modelo de vida, do estilo de vida. E uma das marcas, tanto de Jesus quanto do apóstolo Pedro, foi não ficar dando explicações. Do apóstolo João, eles não ficavam dando explicações o tempo todo. Eles afrontavam os religiosos, eles afrontavam os legalistas, mas eles não ficavam dando explicações o tempo todo. O apóstolo Pedro certa vez diz assim, cumpre a mim agradar a Deus e não aos homens. Eu não vou fazer o que os homens estão me pedindo para fazer, eu vou fazer o que Deus está me pedindo para fazer. Porque eu não vim aqui para agradar homens, eu vim aqui para agradar ao Senhor.
Ainda que eles ofendessem os religiosos, ainda que eles ofendessem os legalistas, eles permaneceram o quê? Firmes, porque eles sabiam quem eles eram e eles sabiam que eles tinham sido estabelecidos como representantes de Cristo aqui nessa terra. Eu quero encorajar você a receber plenamente o amor de Deus por você, porque a nossa identidade só é firmada em Cristo Jesus quando nós recebemos o amor individual, pessoal de Deus por nós. E começamos a compreender que somos filhos amados, filhas amadas de Deus. Quando entendemos isso, nós começamos a viver a nossa identidade de filho de Deus e aí começamos a nos posicionar como representantes de Cristo aqui nessa terra e não precisamos mais ficar dando explicações, não precisamos mais ficar nos defendendo o tempo todo. Mesmo quando as acusações vêm, as injúrias vêm, as calúnias vêm, as fofocas vêm, nós simplesmente entregamos isso a Deus e dizemos: Senhor, o Senhor é a minha justiça. E o Senhor já fez uma obra de justiça completa, eu não preciso ficar me defendendo o tempo inteiro. Eu não preciso ficar dando explicações o tempo inteiro. Eu sei que eu sou sua filha amada. Eu sei para o que o Senhor me chamou, me estabeleceu como sua representante aqui nessa terra. E eu prosseguirei em confiança na suficiência de Cristo Jesus e viverei toda a vontade do Senhor para mim. Eu encorajo você a receber plenamente o amor de Deus por você, a ter a sua identidade firmada como filho amado, como filha amada de Deus e a viver como um representante, como um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Você não precisa ficar dando explicações o tempo inteiro, não precisa ficar se defendendo o tempo inteiro. O foco não é você. Saia desse mundo egoísta, ególatra, da egolatria, que tudo é o antropocentrismo, o centro é o homem o tempo inteiro. Não, o centro da nossa vida é Cristo Jesus. E nós podemos fixar a nossa fé, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos em Cristo Jesus e viver a identidade que Ele mesmo conquistou para nós. Podemos viver como filhos amados de Deus, rompendo com os limites, rompendo com essa estrutura natural e terrena. E quando as acusações vierem, nós podemos fazer como Jesus, ficarmos calados. Por quê? Porque não precisamos nos defender o tempo inteiro, porque sabemos quem somos em Cristo Jesus e para o que fomos chamados. É um estilo de vida que ofende os religiosos, mas que impacta, que impressiona as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque é um estilo de vida que transmite a vida de Cristo. Jesus sempre foi muito bem resolvido e Ele anseia que nós sejamos assim, bem resolvidos em nossa identidade cristã. Não porque nós somos alguma coisa ou podemos alguma coisa por nós mesmos, mas por causa de Cristo, por causa da vida que Ele depositou em nós. Nós podemos viver por meio do Espírito e manifestar essa vida. E manifestar essa vida para o mundo. Essa vida impacta as pessoas. Essa vida atrai as pessoas. As pessoas se sentem inspiradas pela vida de Cristo. Elas não se sentem inspiradas pelo legalismo, pela religiosidade, pela manipulação, por um estilo de vida dominador, mas elas se sentem impressionadas e inspiradas por um estilo de vida que revela a vida de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos de fato viver como Jesus viveu, que nós possamos de fato sermos representantes de Cristo aqui nessa terra. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos quem nós somos em Cristo Jesus. Não é por nós mesmos, pela nossa capacidade, porque somos melhores. Não é nada disso, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos quem nós somos em Cristo. Por causa da obra de Cristo, por causa do seu amor por nós. Que eu e os meus irmãos entendamos que somos filhos amados e que o Senhor mesmo nos estabeleceu em Cristo Jesus como seus representantes aqui na terra. Não para manifestar a nossa própria vida, mas para manifestar a vida de Cristo.
a vida de Cristo que inspira as pessoas, a vida de Cristo que impacta as pessoas, a vida de Cristo que causa uma impressão extraordinária na vida das pessoas. Pai, que eu e os meus irmãos possamos receber plenamente o seu amor. Assim como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós sejamos alicerçados e enraizados no seu amor e conheçamos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do seu amor, para que sejamos plenos da sua presença, cheios da plenitude de Deus. Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver como Jesus viveu, que nós não sejamos iludidos pelo modelo de vida desse mundo que o tempo todo tem que ficar dando explicações, se defendendo, mostrando, provando que é alguma coisa. Pai, mas que eu e os meus irmãos possamos viver o estilo de vida do reino de Deus, sabendo quem somos em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus, manifestando a vida de Cristo, revelando Cristo para o mundo, inspirando as pessoas. Pai, que eu e os meus irmãos sejamos bem resolvidos em nossa identidade em Cristo Jesus. Que nós recebamos plenamente o seu amor e possamos viver como filhos e filhas amadas e amados do Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.